diária. Êxodo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois, traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim, você dedicará a Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-os nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois, queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável, dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue, então, um pouco de sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação, da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor. Tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar
com o holocausto, de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertence a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar sagrado, à entrada da tenda do encontro. Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo que lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Os 2 holocaustos diários. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém? Para refletir, os sacrifícios e holocaustos que os filhos de Israel ofereceram a Deus foram o meio pelo qual puderam estabelecer um relacionamento com Ele. Os holocaustos eram considerados santos. Os sacerdotes que os apresentavam a Deus eram consagrados santos, e o altar sobre o qual os sacrifícios eram oferecidos era considerado santo. A palavra altar
é uma tradução do termo hebraico, que significa um lugar levantado, no qual foi feito um sacrifício. Os altares eram edificados pelo homem como local de adoração a Deus, em lugar de encontro onde Deus falava com o homem e este respondia. Os santos do Antigo Testamento edificaram altares para comemorar a aparição de Deus quando recebiam uma revelação ou quando faziam um voto. Centenas de anos antes de Deus instituir as leis concernentes aos holocaustos, os homens edificavam altares para adorá-lo. A primeira coisa que Noé fez depois do dilúvio foi construir um altar para o Senhor, no qual adorou a Deus com o holocausto de todos os animais puros. Gênesis 8:20. Quando Deus apareceu a Abraão, ele construiu um altar e adorou a Deus. Gênesis 12:7. Também edificou um altar para oferecer Isaque como sacrifício em obediência ao Senhor, que o encontrou naquele altar, poupou Isaque e liberou a bênção prometida. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés orientações a respeito da construção de 2 altares, o altar de bronze dos holocaustos e o altar de ouro do incenso. O altar de bronze foi colocado diante do tabernáculo. Significava que o homem não tinha acesso a Deus a não ser por meio da expiação do sangue no altar. O altar do incenso foi colocado diante do véu que ocultava o propiciatório. O incenso era queimado neste altar continuamente, dia e noite. Uma vez por ano, o sumo sacerdote recolhia o sangue da oferta pelo pecado e o colocava nas pontas do altar, como expiação pelos pecados seus e do seu povo. O altar dos holocaustos era lavado e consagrado durante 7 dias. Depois, o altar e todos os utensílios usados na oferta de sacrifício eram ungidos com o óleo santo da unção. Êxodo 30, 28 e 29. O altar era considerado santo. Deus disse: o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Deus disse a Moisés que o encontraria no altar e falaria com ele ali. Era necessário que ambos, a oferta e o altar, fossem santos. Quando os filhos de Israel ofereciam sacrifícios de acordo com as instruções de Deus, o holocausto subia até o céu e tinha um aroma agradável a Deus. Houve ocasiões em que o fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios, sinal de que a oferta fora aceita. Mas quando o povo desobedecia a essas instruções, as ofertas eram como mau cheiro nas narinas de Deus, e ele as rejeitava. Adoramos a Deus hoje no altar pessoal da dedicação, onde nos encontramos e temos comunhão com Ele, e no altar coletivo da igreja ou do ministério, onde adoramos a Deus e entregamos os nossos dízimos e nossas ofertas. Se esses altares não forem santos, a impureza deterá o fluxo da bênção de Deus para a nossa vida. Muitos cristãos hoje estão na escravidão financeira porque fazem ofertas a Deus em altares que não são santos. Em vez de colher as bênçãos prometidas por Deus, vivem sob um céu fechado. Estas são as 4 maiores evidências de que um altar se tornou impuro. Motivação impura por trás do ministério. Há igrejas e ministérios nos quais o principal fator de motivação não é mais ministrar as necessidades do povo, nem cumprir a vontade de Deus, e sim aumentar o número de membros
ou fazer listas de contribuintes, a fim de que haja mais dinheiro, financiar projetos. Tais líderes não são mais dirigidos pelo Espírito Santo, e sim pelas próprias necessidades e pelo desejo de construir os seus templos e fundar ministérios. 2. Espírito de manipulação. Muitos ministros, mestres e presidentes de grandes ministérios caíram na armadilha de comercializar a palavra de Deus. Eles usam a palavra para forçar o povo a contribuir, em vez de confiar que Deus lhes trará os recursos de que necessitam. Usam técnicas de marketing e estratégia mundana, sofisticados para levantar fundos, na tentativa de compelir o povo a ofertar. Ministros desse tipo são orientados para o sucesso e não para o ministério. 3. Direção da igreja ou do ministério de acordo com a liderança do homem, não com a do Espírito Santo. Em vez de esperar no Senhor para saber sua vontade e ouvir a sua orientação, líderes cristãos de muitas igrejas, ministérios e organizações seguem apenas os próprios desejos. 4. Falta de disposição para se submeter à correção do Espírito Santo. Há líderes de igrejas e de ministérios que acham que não precisam prestar contas a ninguém e recusam submissão a quem quer que seja no corpo de Cristo. O orgulho impede-os de ouvir e de receber a correção. Nesses dias finais, antes de voltar para buscar a sua igreja, Cristo a lavará e limpará as impurezas que existem no meio dela, até haver um fluxo puro de adoração nos dízimos e nas ofertas. Ministros, igrejas e ministérios que continuarem a operar com motivações impuras e sob o espírito de manipulação, e que deixarem de submeter-se à correção do Espírito Santo, não permanecerão, não farão parte do grande derramamento do Espírito, prestes a ocorrer nesta hora final. Deus não manifestará a sua glória sobre altares impuros. O fogo do Espírito Santo queimará todas as impurezas, até que a igreja esteja totalmente purificada e sem mancha, como Cristo quer que ela seja. Amém? Fique conosco, continuemos juntos, que Deus possa nos abençoar cada dia mais, em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.